Olá, amigos, especialmente os irmãos da Primeira Igreja Batista em Barcelona, para o qual nós estamos transmitindo este estudo sobre Romanos durante esta quarentena relacionada à crise do coronavírus. Nós hoje estaremos no quarto estudo do livro de Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos, e que nós temos intitulado o Evangelho da Salvação. Antes de começar, vamos mais uma vez orar para que esse estudo possa produzir o efeito que Deus planejou para a vida de cada um que estará assistindo esta transmissão. Deus querido e amado, mais uma vez nós estamos diante de Ti e queremos pedir a Deus para que o Senhor possa nos conduzir na exposição de Tua Palavra, para que ela alcance, ó Senhor, o propósito para o qual, ó Senhor Deus, o Senhor inspirou no passado o Teu servo, o apóstolo Paulo, a escrever e nos conduziu, ó Senhor Deus, durante esse período a estar compartilhando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o texto básico desse estudo para esse dia é o texto de Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o capítulo 3, versículo de número 20. Nosso tema nesse estudo, nós estaremos estudando sobre o fato de que ninguém escapa do juízo de Deus. Nosso texto, se você quiser depois um texto para que você possa devocionalmente se conduzir, é um texto do Antigo Testamento, é o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. E o nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 2, versículo 12, ou seja, o nosso texto-chave. Ele diz: todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Como nós assinalamos no estudo passado, o apóstolo aos gentios, ele está fazendo do capítulo 1, versículo 8 até 18, melhor dizendo, até o capítulo 3, versículo número 20, ele está fazendo uma longa exposição sobre o fundamental problema da humanidade, que é o pecado. E esse pecado requer a justificação pela fé. E essa doutrina da justificação pela fé permeia todo o livro, a partir do momento em que no capítulo 1, versículo 16 e no versículo 17, o apóstolo Paulo dá uma introdução e diz que esse é o assunto de toda essa epístola. Na primeira parte desse texto todo que fala sobre o grande problema humano, que é o pecado, que parte do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo de número 20. Na primeira parte que nós já vimos, do versículo 18 ao versículo 32 do capítulo número 1, o autor ele colocou os gentios debaixo da ira de Deus. E esta abordagem de Paulo, ela era agradável aos judeus. F.F. Bruce, ele afirma o seguinte, ele nos lembra que a denúncia da idolatria pagã era uma forma comum de propaganda judaica. Entretanto, o apóstolo Paulo ele não seria honesto se ele terminasse esta abordagem por aí. Isso iria resultar no aumento do orgulho espiritual dos seus patrícios, e uma rejeição completa da justificação pela fé somente. Assim como o problema do pecado é geral, então ele vai incluir também os judeus como elementos carentes do Evangelho, por sua sujeição, ou os judeus também estavam sujeitos à ira ou à justiça de Deus. Então a verdade clara, a verdade notória que aparece nessa porção da Epístola aos Romanos é que a humanidade está debaixo do pecado e carente do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai colocar os judeus debaixo dessa declaração, assim como vai colocar ao final da abordagem todo o restante da humanidade. Assim, ao falar aos judeus
nesta porção que nós vamos estudar, que vai do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 20, ele vai falar das tentativas de autojustificação do judeu. Primeiro pelo aspecto moral, depois os judeus passam pelo aspecto legal. O aspecto moral, capítulo 2, versículos 1 a 16. O aspecto legal, capítulo 2, de 17 a 24, e culmina no ritual da circuncisão, que pega o capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 18 ao versículo número 29. Então Paulo demonstra que nenhum desses meios é capaz de fazer os judeus justos diante de Deus. Ele faz então um interlúdio, capítulo 3, versículos de 1 a 8, onde ele ressalta a fidelidade de Deus e culmina com a demonstração que o pecado domina toda a humanidade, onde ele vai sustentar a doutrina da depravação total da humanidade e prepara terreno para a explicação da doutrina da justificação pela fé, a qual ele vai abordar no capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo número 25, que esse será o assunto do nosso próximo estudo, quando nós trataremos então e começaremos a tratar então desse assunto que está incluído na doutrina da salvação ou a soteriologia, e que é o tema da epístola aos Romanos. Paulo então, ele compõe esta peça literária usando um recurso retórico chamado diatribe ou diatribé, onde se imagina um interlocutor que contesta afirmações e ele começa a respondê-las. Isso fica especialmente destacado no versículo 1 do capítulo 2 e também no versículo 17. A grande dúvida dos estudiosos é se o mesmo interlocutor no versículo número 1 é o mesmo interlocutor do versículo de número 17. Mas não importa. Paulo ele está então colocando numa diatribé, onde ele responde a perguntas ou responde então a inquietações de um interlocutor que tenta contestá-lo. Então, através de perguntas de um interlocutor imaginário, Paulo assinala que o juízo de Deus é justo, pois ao recair sobre todos os grupos humanos, o faz na base da depravação total, que é peculiar a todo ser humano debaixo do sol, a partir do pecado original, revelado em Gênesis 3, e sua herança maldita, que vai ser tratada nessa epístola, especialmente no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 21. Então, nós vamos ver que o texto ele pode ser claramente dividido em 5 partes. Toda essa passagem que nós estamos estudando, ela pode ser dividida em 5 partes. A primeira dela assinala que o juízo de Deus ele é justo e ele recai sobre os religiosos, ou seja, o juízo de Deus é justo quando recai sobre os religiosos. No início do seu comentário de Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 16, Timothy Keller, ele escreve: hoje os religiosos ouviriam Romanos 1, 18 a 32 e diriam: sim, claro que a justiça de Deus recai sobre o imoral, sobre o pagão, aquele que leva uma vida de libertinagem. Nós, porém, temos a palavra de Deus e vivemos de acordo com ela. Paulo, então, ele vai, através da abordagem do capítulo 2, versículos 1 a 16, ele vai derrubar essa tese judaica. Os judeus realmente ficaram muito contentes. Aliás, os religiosos, de uma maneira geral, olham o capítulo 1, versículo 18 a 32, diz: Deus tem que castigar essa gente, mas não se veem colocados nessa posição. O grande problema das pessoas que pensam dessa maneira é que elas têm um grande senso de justiça própria. Elas
entretanto, têm uma falta de noção da maldade própria. Elas têm uma atitude que subestima a justiça de Deus. E para então contestar o seu oponente imaginário, o apóstolo Paulo transmite 3 verdades sobre o juízo de Deus. A primeira verdade é que o juízo de Deus, ou que a justiça de Deus, é inevitável. Versículos de 1 a 4, acompanhe-me aí você com a sua Bíblia. Você reparou que dessa vez nós não fizemos a leitura de todo o texto, ele é longo, então nós estaremos lendo parte a parte na medida que nós formos evoluindo no nosso estudo. Então por isso é importante que você tenha a sua Bíblia à mão, quer seja por meio eletrônico, quer seja no papel impresso, mas é importante que você acompanhe. Ela também vai aparecer, o texto também vai aparecer na tela, mas é importante que você faça o acompanhamento dessa leitura. Então, versículos de 1 a 4 dizem assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensas que escaparás do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui é que o juízo de Deus ele é inevitável. Por 3 vezes nesse parágrafo de apenas 4 versículos, Paulo, ele repete a mesma expressão, ou seja, ele repete a expressão mesmas coisas. E essas mesmas coisas, elas se referem à evidência que os moralistas religiosos praticam os mesmos pecados que os pagãos praticam. Ou seja, aquilo que está descrito especialmente nos 4 últimos versículos do capítulo anterior da carta, quando estava falando então, e eu falei no estudo passado, que parecia que a caixa de Pandora havia sido aberta e toda a maldade dos gentios ali ela estava sendo exposta, mas na verdade essa maldade ela é uma maldade que é comum a toda a humanidade, inclusive aos judeus. E a verdade é que os 2 pecados anteriores descritos no próprio capítulo 18, eles assinalam a idolatria dos gentios. No primeiro lugar, uma idolatria relacionada à construção de imagens, e a outra idolatria que era o apego às coisas. Mas Paulo está a dizer também que os judeus se tornam idólatras quando eles adoram a sua própria religiosidade ou adoram a sua própria moralidade, ou seja, eles se tornam, nesse caso, seus próprios deuses. E aí nós vamos ver que o juízo de Deus sobre os judeus era inevitável, porque há 4 razões para isso. A primeira delas está no versículo 1, e que diz e que mostra que Deus vê aquilo que o moralista tenta esconder. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. O problema do moralista é ser condenado por aquilo que condena os outros, porque seu moralismo é apenas uma cortina de fumaça, usada para perfumar a podridão que ele tenta esconder e que ele carrega através dos seus atos, os quais são iguais ou até piores do que os atos que ele condena nos outros. Precisamos tomar muito cuidado com esse moralismo que pinta em cores muito fortes as falhas dos outros, mas não consegue enxergar as nossas próprias falhas. Estaremos sendo sujeitos a um juízo inevitável de Deus. A segunda expressão que mostra a inevitabilidade desse juízo de Deus é que Deus julga sempre de acordo com os fatos.
O texto diz, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ou seja, esse Deus, ele sabe do que acontece. Ele tem as coisas nuas e patentes diante dele. E à luz, inclusive de Êxodo 34, 7, Números 14, 18, Naum, capítulo 1, versículo número 3, Deus não inocenta ao culpado. Deus não se baseia em opiniões, quando ele nos julga, mas ele julga a partir de fatos, ele julga a partir de ações que nós cometemos. Quarto, é que o virtuoso que julga, ele está sujeito ao juízo de Deus, porque se ele se arvora, versículo número 3 mostra isso, porque se ele se arvora no direito de julgar, ele também tem que sujeitar a julgamento. E finalmente, essa inevitabilidade está relacionada ao fato de que o judeu que não se arrepender sinceramente não vai escapar do juízo de Deus, simplesmente por fazer parte da aliança mosaica ou da aliança feita entre Moisés e Deus. O texto diz assim, olha, essas pessoas quando estão agindo dessa maneira, se tornando juízes, não olhando para si mesmos, elas estão desprezando as riquezas, ou a pergunta é, ou será que você não está desprezando as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade e a tolerância de Deus leva ao arrependimento. O juízo de Deus também, ele é inevitável. Presta atenção, versículo 5 ao versículo 11 do capítulo de número 2. O texto diz assim, contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. O juízo justo de Deus. Esse juízo contra os religiosos é um juízo inevitável, mas ele também é um juízo justo, um julgamento justo. Paulo argumenta a justeza desse juízo divino, que a justeza desse juízo divino, ele está relacionado a dois traços humanos que resultam em dois tipos de recompensa. O versículo número 5 nos mostra que nós carregamos traços humanos e que esses traços humanos requerem a ação justa de Deus. Ele fala um traço de caráter, que é a teimosia e a obstinação. Teimosia e obstinação acumulam ira sobre nós mesmos. E as ações, o texto fala então de procedimentos que fazem jus à retribuição divina. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso leva a recompensas inerentes. Versículo 7 a versículo 11 diz que, em primeiro lugar, versículo número 7, Deus dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam a glória de Deus, querem honrar a Deus. A verdade é que é preciso abrir um parênteses aqui, que alguns podem se enganar e ao fazer uma leitura rápida desse texto, podem pensar que a salvação ela pode ser conquistada pelas obras. Pelo contrário, Paulo está argumentando sobre a impossibilidade de salvação por qualquer tipo de obra. Aqui o foco é a obra religiosa. Então, na verdade, a salvação vem pela fé. O que Paulo está tratando aqui não é de soteriologia, ele não está tratando de salvação, ele está tratando da justiça de Deus. Então, aqueles que persistem em fazer o bem, eles herdam a vida eterna, eles usufruem da vida eterna. E aqueles, então,
que insistem em continuar fazendo o mal, eles terão a vida eterna. Por quê? Porque eles desobedecem à verdade. Versículos 8 e 9. E nesse caso, não há distinção entre judeus e gentios, ou entre religiosos e não religiosos. Versículo número 9. Pois todos os homens, diz Paulo, versículo número 11, eles são iguais diante do Senhor. Então, como não existe quem persevere em fazer sempre o bem, em fazer continuamente o bem, e a honra e a incorruptibilidade, eles não estão, então, afeitos a isso, então o destino está determinado, perdição para todos. O juízo de Deus sobre os religiosos também é justo porque ele é imparcial. Versículos 12 a 16 nos dizem o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. A imparcialidade de Deus está manifesta nesse texto pelo fato de que os gentios, eles não são julgados na base de um código de lei que eles conhecem, o que fica extremamente claro pelo versículo 12. Aqueles que haverão de ser julgados pela lei são aqueles que conhecem a lei. Então, os que praticam a lei haverão de ser justificados. Por outro lado, os gentios não estão sem lei. A lei da qual eles serão julgados é a lei da consciência, é a lei natural da consciência inata. E essa lei os acusa ou os defende, segundo o versículo número 14. Finalmente, a verdade na criação da consciência por revelação geral e a verdade da antiga aliança terão cumprimento, e elas serão finalmente, e todos na verdade serão finalmente julgados à luz do Evangelho de Cristo, segundo nos é colocado no versículo número 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o Evangelho que o apóstolo Paulo prega. Chegamos ao nosso momento de reflexão, de pensar em Romanos para hoje. Primeira questão: você se considera religioso? Você tem uma religião? Você confia nessa religião? Você tem julgado os outros e omitido a avaliação sobre si mesmo? Qual é o tipo de equilíbrio que você tem quando você avalia os erros dos outros? Você também olha para si mesmo? Você já parou para pensar nos perigos da autoconfiança religiosa? No fato de que a religião não é salvo-conduto no juízo de Deus? Deus não vai perguntar se você tem uma religião. Deus vai perguntar, e Deus vai querer ver se você tem um relacionamento com Ele. É isso que está em foco. Mas, além do juízo de Deus recair sobre aqueles que são religiosos e por causa da sua religião têm uma elevada moral que os leva a julgar os outros, e que vai fazer e que leva a Deus a permitir que Deus também julgue a si, a segunda abordagem de Paulo no texto é de que o justo juízo de Deus ele recai também sobre quem confia na lei, ou seja, aqueles que são comumente chamados de legalistas, porque confiam nas obras da lei.
E do versículo 17 ao versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: ora, e olha que ele está falando diretamente aos judeus, ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O povo judeu, ele desenvolveu ao longo de sua história um sentimento particularista, um sentimento exclusivista no tocante à revelação messiânica. Esse povo se julgava superior pelo fato de ter sido escolhido pelo Senhor para se tornar o seu povo ou a nação escolhida. Deus também deu aos judeus a sua palavra. O livro de Hebreus nos revela no capítulo 1 que Deus antigamente falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados judeus pelos profetas. Tudo isso estava levando os judeus a acreditar que eles tinham algumas vantagens diante do Senhor. Craig Kenner, no seu comentário aos Romanos, ele anota: o estudo da Torá, ou seja, da lei, era central para a piedade dos fariseus e para outros mestres judeus. Mas a proficiência intelectual, ou seja, a grande capacidade, o grande conteúdo intelectual que eles possuíam, e o grande conteúdo espiritual e a habilidade que eles possuíam, arriscava a gerar orgulho em suas realizações, assim como pode gerar agora aqueles que têm o mesmo conhecimento, a mesma proficiência, a mesma capacidade. O que ele quer dizer com isso é que tanto aqueles como os religiosos de hoje correm um sério risco de viver uma religiosidade intelectual que não se expressa no dia a dia como real, porque não praticam os seus princípios. E Paulo, então, traz algumas acusações mesmo, algumas pontuações muito contundentes para os judeus, dizendo que aqueles que estavam confiando na lei, eles transformam o que é moral em um sistema de salvação. Versículos 17 a 20, nós temos 6 colocações. A primeira colocação é: tu te chama judeu. Ou seja, eles se orgulhavam do rótulo que eles possuíam, o rótulo de ser judeu. Assim como nós podemos ser enganados por atribuir a nossa segurança da aceitação diante de Deus por sermos cristãos, ou mais particularmente por sermos batistas, e entendermos que simplesmente o nome Batista me faz alguém que é merecedor da aprovação divina. Versículo 17, ainda continua colocando: tu te apoias na lei, ou seja, a ideia de um orgulho, de conhecer e ter os escritos, que são a base da sua religião. Eles eram detentores, possuidores, assim como eu e você possuímos uma Bíblia, assim como eu e você possuímos talvez na nossa estante dentro de casa, e eu possuo muitos livros,
e isso me dá acesso a um conhecimento mais profundo daquilo, da interpretação bíblica, interpretação que pode ser colocada, correta das Escrituras. O texto ainda diz no versículo 27, e te glorias em Deus. É verdade, os judeus eles tinham orgulho de não adotarem os deuses do paganismo, de crer que existe um único Deus, mas a verdade é que crer que existe um único Deus, ter uma crença intelectual nisso, nesse fator, não faz grande diferença. A quarta colocação do apóstolo Paulo está no versículo 18, ele diz assim, e conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Isso quer dizer que os judeus, eles eram capazes de tomar decisões éticas corretas e enxergar as escolhas erradas dos outros. Mas isso necessariamente não os levava a ter a aprovação de Deus. A quinta pontuação do apóstolo Paulo é, porque é instruído na lei, versículo 18 ainda, ou seja, eles tinham orgulho de conhecer cada detalhe, cada versículo da palavra de Deus. Isso pode ser uma falácia para nós, que muitas vezes nos orgulhamos de conhecer centenas de versículos bíblicos, sabemos citar de cor, ganhar gincanas bíblicas por causa disso, mas esse conhecimento em si não me faz ser aceito diante de Deus. Eu não posso confiar simplesmente naquilo que está na minha cabeça. O texto ainda diz, versículo 19, você está convencido de que é guia de cegos, versículo de número 19. Sob o ponto de vista da visão dos outros, para o judeu, os pagãos eles eram cegos, eles não enxergavam a verdade, eles não compreendiam a verdade, eles tinham que descobrir essa verdade através dos judeus, que foram colocados por Deus sim, como testemunhas fiéis nos oráculos de Deus, e nós hoje somos colocados como testemunhas do Evangelho. Mas eu posso ministrar um estudo bíblico, eu posso tentar discipular alguém, eu posso levar a palavra de Deus a alguém, mas mesmo assim eu posso estar perdido. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. E qual é a razão? Qual é a razão? Aqueles que confiam na lei, se confiam na lei, eles precisam viver a contradição de violar a lei. E aí é na segunda parte desse parágrafo, ou na segunda parte desse parágrafo, que o apóstolo Paulo vai falar da contradição entre o conhecimento e a prática religiosa, versículos 21 a 24. Ou seja, se nós confiamos naquilo que dizemos confiar, nós não podemos ser hipócritas em negar aquilo que nós dizemos confiar através do nosso comportamento, através da nossa atitude. Não é que Paulo está dizendo que eles vão ser salvos por causa disso, mas é preciso haver coerência. A hipocrisia precisa ser denunciada. O ensino não pode ser dissociado da prática. E o apóstolo Paulo, então, faz pelo menos 4 acusações aos judeus. Ele diz, olha, você que ensina, você não pratica aquilo que você ensina. Você prega contra o furto e você furta. Será que os judeus eles eram capazes disso? Mas às vezes eu fico pensando em nós. Será que nós não cometemos pequenos furtos ou grandes furtos? Quando nós nos negamos a colocar lá no nosso imposto de renda um ganho que nós, extra que porventura nós tivemos? Você que diz ou fala contra adultério, adultera? E aqui Paulo se alinha com aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte, em que o adultério ele não é simplesmente uma coisa que acontece objetivamente, com um homem se deitando com uma mulher, ou a imoralidade não acontece simplesmente quando um rapaz se deita com uma moça, ou vice-versa, fora do âmbito do casamento.
mas sim quando nós olhamos uns para os outros com a intenção de suscitar desejos sexuais que não podem ser cumpridos no âmbito do casamento. E aí Jesus diz que o homem que olha para uma mulher que não é a sua esposa com intenção sexual contra ela, ele está cometendo adultério. Paulo ainda diz: vocês pregam contra a idolatria, mas adulteram, ou melhor, idolatram, se tornam ídolos. E no caso, voltando ao contexto maior dessa passagem do capítulo 2, ele está falando exatamente daquela idolatria da religiosa, da idolatria de si mesmo, da idolatria da religião. E finalmente ele faz uma última acusação, diz: vocês roubam templos, vocês roubam templos. Isso parece uma coisa um tanto quanto assustadora, mas alguns comentaristas falam daquela possibilidade do judeu não adotar a idolatria, mas saquear talvez um templo pagão e vender as coisas do templo pagão para lucro próprio. Então ele está roubando templos. Mas qual é o resultado disso? Paulo está dizendo no versículo 23 e 24 que quem assim procede, ele traz descrédito externo, descréditos de fora ao nome de Deus. É por causa disso, é por causa do procedimento de vocês que o nome de Deus é blasfemado. Porque a lei só está na cabeça, a lei não está no coração. Porque na verdade culmina por levar os de fora a falarem mal do nome de Deus. Quanta gente não vem até Jesus exatamente por causa do procedimento incoerente, incompatível, contraditório de alguns de nós. Timothy Keller diz o seguinte: e agora, o que tenho aqui, pergunta o Senhor, ou desculpe-me, na verdade, Isaías 52:5, ele está relacionado a esse texto, quando diz assim: e agora o que tenho aqui, pergunta o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor, e o dia inteiro o meu nome é constantemente blasfemado. Então Timothy Keller fala o seguinte: o moralismo falha porque somos incoerentes em nosso pensamento. Vamos refletir? Romanos para hoje. Em que você está confiando para lhe dar aceitação, confiança e propósito de vida? É numa religião? É no legalismo? Como você pratica o que prega? Existem áreas em sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado interlocutor, existem áreas em sua vida em que você está deixando de fazer ou está deixando de fazer aquilo que você diz? De que maneira você pretende mudar isso? Como você se sai no autodiagnóstico, então, falado ou feito por essas duas perguntas anteriores? Então, Paulo vai para o seu terceiro ponto da sua abordagem. Ele falou que o juízo de Deus é justo contra os religiosos, ele é justo contra os legalistas que estão tremendamente ligados à religião, e agora também continuamos no âmbito da religião, porque o justo juízo de Deus recai sobre quem vive uma ortodoxia morta, e ele vai terminar o capítulo de número 2 da carta aos Romanos, da Epístola aos Romanos, com a abordagem da circuncisão. E ele diz, versículo 25 a versículo 29, o seguinte: a circuncisão tem valor se obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. E se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens. Então, na continuidade
da sua abordagem sobre a impossibilidade dos meios humanos merecerem a aprovação divina e, consequentemente, escape do juízo de Deus, o apóstolo Paulo ele passa a falar da circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia dolorosa, ao qual o menino judeu se submetia aos 8 anos de idade, aos 8 meses, aos 8 dias de nascido, melhor dizendo, e onde o prepúcio da sua genitália ele era cortado e passava então a ser esse um sinal de pertencimento ao povo de Deus. Esse ritual foi determinado por Deus quando ele fez a sua aliança com Abraão. Abraão foi circuncidado quando ele tinha 99 anos de idade. Ele e o seu filho Ismael, que tinha 12 ou 13 anos, fizeram isso, e isso está lá registrado em Gênesis, no capítulo 17, versículos de 1 a 27. Deus conclamou a Abraão a circuncidar-se e através disso mostrar o sinal de sua aliança com Deus, porque ele vivia já uma aliança com Deus. Ou seja, a aliança não foi estabelecida pela circuncisão. A circuncisão foi um sinal da aliança que Abraão já tinha com Deus. O grande problema é que esse costume e esse ritual passou a ser um ritual que foi sendo transmitido de geração a geração entre os judeus. E o grande problema é que a elite religiosa de Israel passou a ver o símbolo da circuncisão como um fim em si mesmo, produzindo uma ortodoxia morta. Eles passaram a ter a circuncisão como um meio de salvação. Craig Kenner afirma o seguinte: os rabinos alegavam que nenhum homem circuncidado poderia ir para o inferno. Ou seja, a circuncisão poupava as pessoas do inferno. Assim como em alguns segmentos cristãos, alguns equacionam com o batismo como garantia de salvação, o batismo como algo regenerador, e por isso crianças, desde a tenra idade, elas precisam ser batizadas. Paulo, então, ele defende que a circuncisão como evidência externa do compromisso não tem valor nenhum se não for acompanhada de ações comprobatórias. Porque ao dar essa circuncisão a Abraão, Deus pretendia que ela fosse um sinal exterior da realidade interior do relacionamento pessoal e íntimo que ele mantinha com o seu Criador. Ou seja, que Abraão mantinha com o seu Criador. No qual, através dessa expressão, através desta cerimônia, Abraão estava dizendo, e o homem em Israel estava dizendo, que se não fosse fiel ao compromisso que havia feito, ele deveria ser completamente extirpado, completamente cortado da aliança, como aquele prepúcio inútil. Ou seja, ele seria inútil, ele não estaria fazendo parte da aliança. Entretanto, a circuncisão externa em si não produz a aliança. E os versículos 28 e 29 do texto nos colocam diante disso. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Verdade é que a circuncisão era até um meio de ostentação, de dizer que pertencia ao povo de Deus. Então a ortodoxia morta, ela se caracteriza por, assim como o legalismo, de dissociar o ritual da vida, por tentar oferecer um amortecedor, uma tranquilização àqueles que estão inseguros acerca da sua relação com Deus. Eu recorro agora a Timothy Keller, no seu comentário aos Romanos, que ele propõe uma paráfrase do texto em questão. Ele nos sugere que nós substituamos o nome judeu pelo nome cristão.
E ele diz assim, e aí substitui circuncisão por batismo, ou circuncisão por decisão. Isso não tem valor algum se não houver uma realidade interior prevalecendo na vida, prevalecendo no coração. Então, ele assinala que essa ortodoxia morta, essa ortodoxia aqui onde a praxis está dissociada do ritual, a prática diária está dissociada do ritual que prevalece, ele então fala que essa ortodoxia se manifesta, morta, se manifesta em pelo menos 3 tipos de igreja, que são muito comuns nos dias de hoje. Primeiro, a igreja legalista, ou seja, a igreja legalista é uma igreja muito preocupada com a doutrina, muito preocupada com o saber, muito preocupada com as regras, muito preocupada com os ditames, muito preocupada com os sinais exteriores de crença, e que entra na linha de disciplinar, inclusive usos e costumes, o estilo de roupa, o estilo de cabelo que as pessoas vestem, como as pessoas se trajam. Então, essa religião legalista é a religião, então, a igreja legalista é a igreja onde a doutrina equivale à justiça. Mas o segundo tipo de igreja é a igreja do poder, é a igreja do milagre, onde as emoções exacerbadas, onde os sinais são equivalentes à justiça. E a grande conversa e o grande papo entre os diferentes a sua igreja tem milagre, a sua igreja tem poder? Terceiro tipo de igreja é a igreja sacerdotal, aquela igreja que tem uma liturgia, bem organizada, as coisas têm começo, têm meio e têm fim, elas são bem engessadas, e aí então toda uma estrutura é montada para que ao final o crente, afinal o adorador, diga: experimentei a presença de Deus, e se torna tremendamente crítico daqueles outros que não adoram como eles adoram, não tem a liturgia conforme a liturgia que eles estabelecem. E aí, seguir uma liturgia equivale à justiça. Paulo, ele está dizendo que a circuncisão, ela tem que ser uma circuncisão de coração. Ela faz um contraponto dizendo o seguinte, que aqueles que não são circuncidados fisicamente, mas eles não são circuncidados no coração. Isso equivale a dizer mais ou menos a seguinte coisa: existem pessoas não batizadas que são crentes, existem pessoas batizadas que não são crentes. Isso é possível? É possível, sim, porque aquelas que ainda não foram batizadas têm uma relação íntima, uma relação vital com Deus, enquanto que outros que já o são não têm uma verdadeira relação com Deus. O batismo foi simplesmente um ritual para o ingresso na igreja local, mas eles não conferem, ou aquilo que eles dizem no batismo: morri para o mundo, ressuscitei para uma vida com Jesus, isso na verdade está fora de cogitação na sua própria vida. O problema comum de tais ênfases exclusivas é que tais ênfases correm o perigo de se transformar em obras mortas, obras que estão distantes da essência do Evangelho de Jesus. Segundo Colossenses 2,11, Jesus realizou a verdadeira circuncisão, porque Jesus ele foi abandonado pelo Pai, ele foi cortado dele. Marcos 15:34, e ele foi tirado da terra dos viventes, segundo a profecia de Isaías 53, versículo de número 8. Jesus deve ser o nosso verdadeiro objeto de louvor, e não nós mesmos e nossa religiosidade ou as nossas marcas religiosas. A palavra de Deus está nos colocando diante de tal realidade. E aí eu não preciso
me circuncidar. Paulo está dizendo: os gentios não precisam se circuncidar, porque Jesus já foi cortado, Jesus já foi circuncidado por ele, para que pudesse estabelecer uma verdadeira relação com Deus, uma relação vital, uma relação que mostra uma transformação de vida. Nós vamos parar aqui o nosso estudo. Nós vamos dar continuidade no domingo, onde nós estaremos abordando os outros dois elementos que aparecem nesta passagem, quando Paulo vai, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, defender a fidelidade de Deus e responder algumas questões que este interlocutor imaginário estaria levantando para ele. E depois, então, com a conclusão em relação também à justiça de Deus sobre todos os demais elementos da humanidade, tanto judeus, quanto gentios, quanto nós agora. Nós vamos, nesse momento, orar e agradecer a Deus porque pudemos fazer esse estudo até esse momento. Que Deus possa te abençoar e você possa ser edificado por esta palavra que nós podemos estudar nesta aula. Deus querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque esta palavra nos confronta a respeito da nossa real relação contigo. Não é o que fazemos, Senhor, é que Paulo está nos querendo dizer. Não é o que nós fazemos que nos faz aceitos diante de Ti. Não é o nosso conhecimento bíblico, não é a nossa religiosidade, não é, ó Deus, a nossa capacidade de enxergar os erros dos outros, mas sim, ó Deus, uma relação vital que nós podemos ter com o Senhor através de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa ter edificado a vida de cada ouvinte desse estudo nesse momento e que possa nos conduzir, ó Deus, a conhecer mais e mais os Teus propósitos, conhecer mais e mais, ó Deus, a vida que o Senhor quer nos oferecer e a viver esta vida na presença e sob a condução de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.